E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje a gente está aqui para aproveitar o gancho, tá? De Lobisomem da Noite, para falar sobre algo bem bacana que é o terror. O brasileiro tem fascinação por esse gênero. Não só filmes, mas quadrinhos de terror. É isso mesmo. O brasileiro adora um quadrinho de terror. E é claro, não é só o cinema que faz esse movimento, o suspense, o terror, né? O papo é exatamente sobre isso. O quadrinho de terror nacional. Uma história de arrepiar. Mas o que me deixa arrepiado mesmo, de verdade, e isso não é conversa para boi dormir, o que me deixa mesmo arrepiado é a quantidade de likes que vocês dão aqui para o canal, a quantidade de visualizações que vocês deixam, a quantidade de comentários que vocês fazem e a quantidade de inscritos. Estamos chegando facilmente a 250 inscritos e estamos caminhando por 300, 400, 500. Como eu disse, até o final do ano eu quero ver o canal com 500 inscritos e eu conto com você para isso. Então, divulga o canal, comenta aí com os amigos, publica nas redes sociais, o link está aqui embaixo, tá? E vamos lá, vamos fazer juntos, né, deste canal, um local para essa conversa nerd, para esse bate-papo bacana. E vamos ao que interessa, né? Que além do seu like, da sua inscrição, do seu comentário, a gente quer conteúdo. E o conteúdo é o terror no Brasil. Uma história de arrepiar. No Brasil, o gênero de terror sempre foi um dos mais importantes dos quadrinhos. Vivendo desde os anos 30, 40, né, quando iniciou ali os primeiros passos, até meados dos anos 90, os brasileiros são apaixonados por quadrinhos de terror. Lobisomens, vampiros, assombrações, lendas do nosso folclore. Nosso folclore é muito rico. O folclore brasileiro tem uma vasta carta de elementos, de personagens. E o brasileiro tem verdadeira fascinação pelo terror nas HQs. Sejam quadrinhos com uma dose maior de suspense policial, ou aos que mais fizeram sucesso por aqui, aqueles com uma pitada erótica, ou às vezes muitas pitadas eróticas. Um dos muitos nomes que devem ser ressaltados e enaltecidos do quadrinho nacional é o de Jaime Cortez, português, que foi fonte de inspiração para muitos artistas. Muitos artistas se inspiraram com ele e foram para este gênero dos quadrinhos, como Júlio Shimamoto, Flávio Colim, Ivan Seidenberg. Muitos se inspiraram em Jaime Cortez e fizeram esse atalho para os quadrinhos de terror. E pessoal, na mesma época que Jaime Cortez Jaime Cortez apareceu, outro estrangeiro chegou por aqui, o italiano Nico Rosso, um dos pilares desta onda de terror. Rosso tinha um traço belíssimo, lindo, muito bacana, e fazia capas espetaculares, claro, bem como seus desenhos. Foram então surgindo outros nomes, incentivados com o sucesso do terror nos quadrinhos. Gedeone, Zezo, Lírio Amaral e tantos outros foram aparecendo e, é claro, com o passar do tempo, foram desaparecendo também. Alguns já haviam publicado outros trabalhos que não na linha de terror, mas estavam aproveitando e surfando naquela onda que estava forte. Já mais tarde, aí já entrando nos anos 60, tivemos outro desembarque importante de dois gênios dos quadrinhos deste gênero. E dá para se dizer no geral. Que foram o argentino Rodolfo Zala e o italiano Eugenio Colonese. Dois ícones, duas figuras
que estão na lista aí dos melhores e mais importantes dos quadrinhos nacionais. No início dos anos 60, existiam mais de 30 títulos de terror em bancas. E isso era um fenômeno, realmente um fenômeno, e não era paranormal, nem sobrenatural, mas era realmente algo incrível. Mais de 30 títulos somente do gênero terror. Era muita coisa, era muita criatividade, era muitos escritores e desenhistas mostrando seu talento com esse gênero. Incrível, não é? Em 67, surgiu uma personagem de terror que ficou imortalizada. Perdoe-me o trocadilho, mas foi Mirza, a Vampira, criação de Eugênio Colonnese. Colonnese, que também criou outro grande personagem de terror e que, para mim, um dos melhores personagens, melhores histórias de terror. Claro que você às vezes compara algumas coisas e acha meio infantil, mas eram histórias incríveis para a época e ainda hoje muitas delas são ótimas. E eu estou falando do personagem O Morto do Pântano. Não confunda com o Monstro do Pântano e tampouco com Homem-Coisa, tá? O Morto do Pântano, que estreou exatamente na revista da Mirza, neste mesmo ano, 1967. Nesses dois trabalhos, vemos dois pontos que até hoje são destaque no quadrinho nacional: o erotismo e o humor. O brasileiro sempre esteve ligado a isso, erotismo e humor. E juntou tudo isso no terror. Alguns falam do Terrir, né, que teve o Brasinha, teve o Penadinho e tantos outros personagens importantes, né? Mas eu falo exatamente do terror com humor, que era o caso do Morto do Pântano, e o terror erótico, extremamente erótico, que era o caso da Mirza. Histórias muito legais, com uma espetacular arte do Colonnese. Eu gosto demais da arte dele, sou fãzaço e acho que esse cara ele ficou imortalizado na galeria dos melhores desenhistas nacionais, sem dúvida alguma. Vamos então para outro momento. Aí já no início dos anos 70, os censores da ditadura passaram a examinar as histórias em quadrinhos, passaram a examinar as histórias de terror. Um que sofreu com isso foi Miguel Penteado, grande ilustrador. Eu acho que quem conhece quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, sabe quem foi Miguel Penteado, e dono da GEP, da Gráfica Editora Penteado, que foi um dos primeiros a publicar a Marvel no Brasil. E tinha em sua linha de títulos da GEP, tinha vários ótimos gibis de terror. Lobisomem, Múmia, Histórias de Assombração e tantos outros. Após a visita dos tais censores, o Miguel resolveu tirar o pé do acelerador, fazer um corte na sua linha de gibis de terror. É claro, por uma imposição, obviamente. A ditadura, para quem acha que não existiu, existiu sim. E nessa época, com essa pressão da ditadura, vários artistas se desviaram para outras áreas. Colonnese passou a ilustrar livros didáticos. O Zala desenhava o Zorro e outras histórias para a Disney no Brasil. E outros seguiram caminhos diversos. Em 1976, invade as bancas brasileiras um fenômeno chamado Cripta, da RGE. Toda com material da Warren Comics, quadrinhos desenhados por Neal Adams, Stefan Maroto, José Ortiz, Paul Neary, Bernie Wrightson, Luiz Bermejo, entre tantos outros nomes incríveis, né? Olha, tem um cara do calibre do Stefan Maroto, Neal Adams, nossa, é incrível. E textos de Bud Lewis, Doug Moench, Ark Goodwin e tantos outros. Naquela mesma época, a Block começou com a linha de terror da Marvel, como Drácula, Lobisomem, Múmia, Frankenstein. E a Noblet atacou com Vampirella. Enquanto isto, a Ebal
voltou com histórias do segmento do gênero de terror criadas pela DC Comics. Em outro momento, não tão distante dali, a VEC passou a publicar uma revista que foi um marco também para esse gênero no Brasil. Doutor Espectro, que mais tarde, não tão tarde assim, seria somente Espectro. Nas pegadas vieram Sobrenatural, Pesadelo e Histórias do Além. Então a VEC foi muito importante também, muito importante mesmo, para este gênero, para destacar esse gênero do terror. A VEC deu um grande empurrão, trazendo autores e desenhistas nacionais e dando a eles a oportunidade de mostrar sua arte, mostrar sua criatividade, mostrar seu talento. Nas páginas de Espectro, Sobrenatural, Pesadelo, Histórias do Além, muitos desenhistas se destacaram. E, gente, a Espectro apresentou duas das mais conceituadas séries de terror brasileiras. E eu acho que quem é apaixonado por quadrinhos e conhece o quadrinho nacional sabe do que eu estou falando. Hotel Nicanor, criação de Flávio Colim, e O Homem do Patuá, de Almano Silva. Essas duas obras, duas séries de terror dos quadrinhos brasileiros, são assim, conceituadíssimas, e acho que vale a pena você se encontrar uma republicação desse material. Abrace, vale a pena. E além disso, a Espectro, como eu disse, já revelou vários artistas. Ataíde Brás, Roberto Kassumoto, Watson Portela, o Ofeliano, Sidmar Vicente, Olendino Mendes, César Lobo e tantos outros passaram por ali. Eu destaco também dois dos melhores títulos dos quadrinhos de terror nacional: Calafrio e Mestres do Terror, da editora De Arte, que foram editados de 1981 até 1993. Os artistas que publicaram na revista da De Arte eram ótimos: Rodival Matias, Mozart Couto, Joy Bennett, que assinava ainda na época como Benê Nascimento, Jean Danton, Franco de Rosa, Seabra e tantos outros artistas que fizeram nome nessas edições. Além dos artistas consagrados como Colonese, Zala, Colim, Shimamoto, outros também davam suporte enorme às revistas, como os argentinos Luiz Meri e Oswaldo Talo. Hoje em dia, estas edições estão a cargo da editora Ink Blood, do Fábio Chibilski e do Daniel Sachs. A qualidade das edições, eu posso dizer, que segue o padrão da De Arte, com excelentes materiais e um arsenal invejável de artistas. Em outro momento, a gente vai conversar sobre essas edições atuais da Mestre do Terror e da Calafrio. Por hora, a gente fica por aqui e acho que tem aí um bom material para vocês discutirem e irem nos comentários falarem mais, caso vocês conheçam mais o quadrinho nacional, falarem sobre alguma edição que faltou falar aqui, e foram muitas edições que não foram faladas, com certeza, mas eu espero que vocês curtam este material, gostem do tema terror, aproveitando aí, como eu disse, o gancho do Lobisomem na Noite da Marvel, e aproveitando que este mês é outubro, mês de Halloween, a gente trouxe esse tema. Vamos falar ainda neste mês sobre filmes de terror. Vamos fazer aqui um top 10, uma lista dos melhores filmes de terror no meu ponto de vista. Tá ok? Então vamos aproveitar, curta aí embaixo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e também deixe seu comentário, tá bom? Deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. Comenta aí o que você achou e quem faltou nessa lista, quem é o artista que faltou, quem é a publicação que faltou, a editora. Querem que eu fale mais de alguma? Deixe aí embaixo a dica e o comentário, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima, sem terror ou com terror, ok? Forte abraço, valeu!